A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até você com mais um tema do YouCat. Agora nós vamos falar sobre o ponto número 15. E diz assim: como pode a Sagrada Escritura ser verdadeira se nem tudo que nela se encontra está correto? Uai, pode dar um nó na nossa cabeça agora, né? Nós acabamos de falar ontem que a Sagrada Escritura ensina com certeza a verdade, é fiel e não tem erro, segundo a verdade de Deus. Mas aqui esse ponto está dizendo que a Sagrada Escritura contém erros, né? Então vamos entender isso, gente? Vamos entender isso. Vamos lá. Vamos ler no YouCat. A Bíblia não transmite precisão histórica. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos ter consciência, que a palavra de Deus ela não está preocupada com as precisões históricas, né? Com data, com precisão certíssima, dados corretíssimos. Então pode ser que lendo a palavra de Deus você encontre contradições em relação às datas, porque ela não está preocupada com isso, mas a verdade que ela passa é uma verdade mais profunda, a verdade profunda de Deus, aquilo que é a realidade de Deus. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que eu estou dizendo. Número 2, nem conhecimentos científico-naturais, ou seja, ela não está preocupada se o mundo foi criado pela explosão do Big Bang, ela não está preocupada. Por exemplo, tem já pessoas que chegou para mim e falou assim: padre, eu não acredito que teve dinossauros, porque não está escrito na Bíblia. Eu falei, mas a Bíblia não está preocupada com isso, né? Se nós pegarmos o contexto histórico da escrita bíblica, ela tem mais ou menos 6, 7 mil anos. E a existência humana passa de milhões de anos. Tanto é que se diz que os dinossauros existiram milhões e milhões de anos antes da espécie humana. Dá para entender? Então isso é um estudo científico, arqueológico, e que não contesta, não difere a uma verdade de fé. A Bíblia ela não está preocupada com isso. Por exemplo, se nós pegamos a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, por exemplo, ela começa dizendo assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra, ok? No princípio. Ora, a terra estava vazia e vaga. Uma pessoa já pode falar, poxa, mas caramba, já tem uma contradição. Fala que no princípio, Deus criou o céu e a terra e agora fala que a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam um abismo. Então, que negócio é esse? Depois diz aqui, em um sopro de Deus, né, o Espírito de Deus agitava a superfície das águas. Existia ou não existia a terra e o céu? Né? Existia ou não existia a água? Então aqui já pode entrar numa contradição se nós lermos de modo científico, histórico, superficial. Depois dou um segundo exemplo. Se a gente pega todo o capítulo 1 de Gênesis, nós vamos perceber que Deus tem toda uma narração e ele cria as coisas pela sua palavra. E depois no versículo 26 fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se você vira a página e pega o capítulo 2 de Gênesis, já tem uma diferença. Porque diz que Deus fez o homem, depois criou todas as coisas para o homem, depois o homem ele se sente um pouco triste, vazio, Deus fala, não é bom que o homem esteja só, faz o homem dormir, do homem tira a mulher, entende? Ele tira a mulher, e aí faz a mulher, e aí o homem exclama, agora sim, desta vez sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Então são duas narrações diferentes e bem parelhas, uma perto da outra. Então a gente não pode dizer que é um erro aqui, nossa, a Bíblia teve um equívoco aqui, Nossa Senhora errou. Não, porque ela não está preocupada em falar a forma, mas aqui a gente é chamado a entender o sentido espiritual, o sentido mais profundo que quer dizer essa palavra, que agora a gente não vai estar dando essa explicação, né? Apesar que dá até vontade, acredito também que isso fique aguçado em você. Mas a preocupação da Bíblia não é isso, eu queria só deixar claro isso para que você entendesse. Número 3,
também os autores eram filhos do seu tempo. Ou seja, a Bíblia foi escrita num período histórico, né? Então, dentro desse período histórico que a Bíblia foi escrita, foi feita, foi colocada para nós, foi feita com o período, com a cabeça do povo daquela época, que é diferente de nós agora. Porém, essa palavra continua sendo verdadeira, né? Fiel. Então, dentro do seu tempo, com as suas concessões culturais, né? Às vezes pode até parecer inadequado, enfim, mas a Bíblia ela deve respeitar a natureza dela, que ela é escrita por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, pelos homens, né? Do qual o autor é Deus, inspirada aos homens, mas é feita palavra de Deus. Então ela tem um caráter sobrenatural e não um caráter natural, né? Que isso fique muito claro, muito presente em cada um de vocês, em cada um de nós. E aí eu concluo aqui, para concluir aqui, eu leio aqui a última frase do Will Catt. Não obstante tudo que o ser humano precisa saber sobre Deus e sobre o caminho da sua redenção, encontra-se com infalível segurança na Escritura. Então, qual que é o objetivo da palavra de Deus? É que nela está aquilo que é necessário para que o homem encontre a sua redenção, a sua salvação, aquilo que é necessário para a sua existência, na sua busca profunda de Deus, no seu caminho para se chegar à eternidade. Amém, queridos irmãos? Que Deus vos abençoe. Se ficou alguma dúvida, nos pergunte. Até mais!